de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Hoje nós falaremos sobre um tema muito comum, que é muito comentado, muito pregado, mas muito pouco vivido: a humildade. Nós já ouvimos muito falar dessa palavra, né? Humildade. Ela é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes, preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil de sua alma a boa semente, que é colocada quando nós renascemos, né? Deus, nosso Pai, coloca aquela sementinha dentro do nosso coração para que a gente possa deixá-la germinar no decorrer da nossa reencarnação, em todas as encarnações. A verdadeira humildade é firme, é segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a preguiça. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador a uma sabedoria real. Quando, portanto, uma pessoa humilde comete um erro, ela diz: eu me equivoquei, pois a sua intenção é sempre de crescer, é de aprender, a se desculpar. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e tendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. Isso não é prepotência, isso é saber o valor que nós temos, que cada um tem, mas que sabe e pode melhorar. A pessoa humilde respeita aqueles que são superiores e trata de aprender algo com todos. O humilde sempre faz algo a mais, além daquilo que lhe é devido, além da sua obrigação. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira para fazer isso melhor, e eu vou descobrir e fazer. A pessoa que é humilde, ela compartilha as experiências, a sabedoria com os colegas, com os amigos, com a família, com todos em sua volta. Porque quem é humilde cresce sempre, aprende sempre. O humilde, ele reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece e está aqui para aprender. Uma pessoa humilde defende as ideias que julgam certas, nobres, sem se importar de quem elas tenham vindo. Enfim, como se pode perceber, a humildade é a chave que abre as portas para a perfeição. Quando Jesus nos ensinou sobre a humildade, disse que os pobres de espíritos são bem-aventurados porque teriam o reino dos céus. Mas, atenção, pobre de espírito não significa ser pequeno de ideias ou uma pessoa de espírito inferior.
Ser pobre de espírito representa a conquista de um estado espiritual que não cede espaço para manifestações egoístas. Ser pobre de espírito é buscar um estado espiritual sem orgulho, sem soberba, sem vaidade. O pobre de espírito é aquele que é capaz de olhar para todos os seres humanos como seus irmãos. É um homem de bem, asserenado pela certeza de que todas as pessoas são dignas, são profundamente interessantes e dignas de respeito. A pessoa verdadeiramente humilde não se considera superior, nem inferior a ninguém, pois vê em todos do universo um universo de inteligência e de beleza. O humilde não discrimina ninguém, não maltrata ninguém. Para ele, ricos e pobres, inteligentes ou obtusos, bons ou maus, são antes de tudo filhos de Deus. As diferenças são decorrentes apenas do seu estágio intelectual e moral. O homem verdadeiramente humilde não se orgulha de seus bens, de sua riqueza, de seu patrimônio intelectual ou de sua boa aparência, e age assim porque tudo compreende que tudo é passageiro nessa vida. O homem humilde é o mesmo em todas as ocasiões. Se está em uma situação desfavorável, conserva-se tranquilo e não sente inferiorizado, pois conhece as suas potencialidades. Se vive em condições confortáveis, busca vivenciar a solidariedade, a alegria, o bom humor, a paciência e a tolerância. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós, seres humanos. Os grandes exemplos que dela nos têm sido dados da humildade, poucos são seguidos. A humildade igual aos homens mostra-nos que somos todos irmãos e que devemos ajudar mutuamente e nos sempre conduz ao bem. Sem a humildade, apenas nos enfeitamos de virtudes que nós não temos. É como se nós vestíssemos uma roupa, uma vestimenta, para ocultar as deformidades do nosso corpo físico. Que Jesus esteja sempre em nossas lembranças, pelo seu exemplo de humildade, que o colocou acima de todos os profetas. Jesus era humilde, no entanto, a ninguém ocorre que imaginar que ele fosse um iletrado. Profundamente conhecedor da alma humana, o que lhe confere de imediato alta condição psicológica. Era igualmente conhecedor da história de Israel, da cultura do mundo em que vivia, das Escrituras. Prova disso suas falas, seus pronunciamentos, reportando-se às leis antigas, aos profetas, ao tempo político em que vivia. Era poeta, utilizando-se de figuras de linguagem, adequando-as ao ensino que desejava aplicar e oferecer às pessoas a quem falava. Ninguém foi tão grande quanto ele, e ele era humilde. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier,
não dispunha de recursos financeiros e nem diplomas, mas ninguém ousaria dizer o ignorante. Basta recordar a sabedoria nas entrevistas que concedeu a jornalistas, a repórteres, a cientistas que desejavam estudar-lhe as qualidades mediúnicas. Sabia portar em público, utilizando de um vocabulário adequado, demonstrando a ilustração do seu intelecto. Francisco de Assis, outro Chico, nasceu em berço rico e abraçou a pobreza por opção de ensino que desejou ministrar em plena Idade Média. Era humilde e conhecedor do Evangelho. Foi ainda compositor e dizia-se cantor do Mestre Maior, o nosso Pai. No ideal de divulgar o Evangelho de Jesus em sua essência mais pura, agregou jovens ricos, homens cultos, no mesmo ideal que liderou. Falava ao povo simples, falava a magistrados e autoridades eclesiásticas. Conta-se certa vez, retornando de Roma para Assis, parou em Imola. Por questão de respeito hierárquico que ele conhecia bem, apresentou-se ao bispo e falou do seu desejo de pregar na igreja local. Eu prego a meu povo e isso já é o bastante, disse o bispo. Francisco se retirou e voltou uma hora depois, fazendo o mesmo pedido. Ante o espanto do bispo, pela insistência, ele respondeu: meu senhor, se um pai expulsa um filho por uma porta, ele deve retornar por outra. O raciocínio coerente lhe valeu o direito de tomar o lugar ao púlpito para a pregação. A humildade é virtude que brilha nos corações dos homens de bem. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se Jesus prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra achavam que os títulos, e acham até hoje, as riquezas são recompensas doadas a eles próprios pelo mérito, e que a sua origem é mais pura do que a do povo. Acreditam que isso lhe é devido e que quando Deus as retira, eles os acusam de injusto. Como nós somos cegos, né? Acaso Deus nos distingue pelo corpo que temos? O do pobre não é igual ao do rico? Por acaso Deus fez duas espécies de homens? Todos nós somos iguais na balança divina. Apenas as virtudes de cada um que nos diferenciam uns dos outros aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são feitos da mesma massa. Nem títulos nem nomes nos mudam em nada. Todos nós iremos para o mundo e não nos garante a felicidade prometida a seus eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Todos que sofrem as injustiças dos homens, sejam indulgentes, pacientes com as faltas de nossos irmãos. Lembremos que nós mesmos não estamos isentos de culpas. Assim sendo,
sejamos humildes e caridosos. Se sofrermos calúnia, por vermos a nossa fonte sob essa prova, se a nossa conduta for pura, poderemos ser recompensados. Muitas vezes, não aqui nesta encarnação ou neste planeta, mas podemos ter a certeza que Deus tudo vê e Ele sabe das nossas falhas, mas sabe também dos nossos acertos. Suportar com coragem as humilhações é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram ouro e joias para fazer um ídolo para que pudessem adorar. Hoje nós agimos como eles, pois o Cristo nos deixou sua doutrina e nos deu o exemplo de todas as virtudes. Muitas vezes desprezamos tudo, ensinamentos e exemplos. Cada um de nós, com nossas paixões, construímos um Deus a nosso gosto, achando que Deus é exclusividade nossa. Despertemos, irmãos, que os Espíritos nos toquem nos corações. Sejamos generosos e caridosos sem ostentação. Façamos o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco o altar que levantamos ao orgulho. Que sejamos verdadeiramente cristãos e assim teremos o reino da verdade. Não duvidemos da bondade de Deus, que nos oferece tantas provas da sua bondade e da sua misericórdia. Que o mensageiro apenas encontre flores no caminho, depositadas e voltadas para o bem, a caridade e a fraternidade. Mas se permanecermos insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar a nossa sociedade civilizada, rica em ciências e tão pobres em bons sentimentos, só restarão aos bons espíritos chorarem e lamentarem nossa sorte, porque nós temos o livre-arbítrio. Somos abençoados, somos protegidos, iluminados, inspirados, mas nós temos o livre-arbítrio de poder caminhar por nós mesmos. Eles nos dirão que lá no reino dos céus será maior quem foi mais humilde aqui na terra, que aquele que mais amou será o mais amado no reino dos céus, e que a caridade e a humildade, essas duas irmãs que andam sempre juntas, são virtudes mais eficientes para se obter a graça diante do Eterno. Os homens essencialmente grandes não se importam com honrarias e suntuosidades. Delas não necessitam para mostrarem o seu valor, porque este está dentro de si mesmo e aflora onde quer que se encontre, onde quer que nos encontremos. Assim, Jesus, o Divino Mestre, escolheu a quietude de uma noite silenciosa para nascer, num estábulo, tendo como teto a cúpula celeste, como primeiras harmonias as vozes celestiais, e como os primeiros visitantes, homens simples que pastoreavam no campo.
nada que lhe denunciasse a glória aos olhos humanos. E ele era a luz, o modelo, o guia. A humildade legítima não se deixa atingir pela vaidade dos elogios, nem se permite humilhar pela zombaria dos que não a entendem. Por isso mesmo, é inatingível pelo mal, de qualquer forma que este se apresente. E eu li, hoje, preparando esta palestra, sobre a humildade, este pensamento. Eu vou ler do jeito que estava escrito lá. Você sabe porque o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria um mar, seria uma ilha, e certamente hoje estaria isolado. Então, que possamos pegar esse exemplo, do mar recebendo as águas, de um riozinho, de um riacho, de um Amazonas, mas um mar que soube receber, que soube ficar abaixo para ser grande. E é isso que Jesus nos deixa em seus ensinamentos de humildade. Todo aquele que se exaltar será rebaixado, os últimos serão os primeiros. E tantos ensinamentos que ele nos deixou. Que possamos hoje ir para casa com o pensamento de que estamos caminhando junto a Jesus, e junto a Ele que possamos ser luz, ser humildade, ser caridade para nós mesmos e para todos aqueles que nos servem. Muito obrigada.